bem, senhores? Sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade à nossa aula de medicina legal. No bloco passado, nós vimos a tanatologia forense. O último ponto que vimos foi comoriense e primoriense e como é que isso ocorre no Código Civil a partir do artigo 11. Dando sequência, então, o próximo conceito importante aqui em tanatologia forense é o conceito de perinecroscopia. Perinecroscopia, se você dividir essa palavra, peri significa em volta de, necro, cadáver, escopia, exame. Então, perinecroscopia é o exame em volta do cadáver. Sempre que houver um local de morte violenta, e um pouco mais à frente nós vamos definir o que significa morte violenta para a medicina legal, haverá necessidade, como determina o artigo 6º do Código de Processo Penal, de que a autoridade policial compareça ao local e preserve o local até a chegada dos peritos. Em alguns estados, como é o caso do Rio de Janeiro, vão ao local do crime não só o perito criminal, mas também o perito legista, pela delegacia de homicídio, se tratar, obviamente, de um homicídio. Então, esse conceito, joga na tela, de perinecroscopia, peri significa em volta de, necro, cadáver, e escopia, exame. Então, perinecroscopia é o exame no entorno do local onde se encontra um cadáver, cumprindo o artigo 6º do Código de Processo Penal. E deve-se tentar, de forma mais viável possível, com os maiores esforços possíveis, se preservar o local até a chegada do perito, porque disso depende toda a cadeia de custódia. Cadeia de custódia que foi alterada recentemente pela reforma penal e processual penal, que eu vou falar sobre cadeia de custódia especificamente na aula de peritos e perícias, mas já adiantando a importância, porque isso vai ser cobrado nos próximos concursos para delegado. Quem é que comparece ao local? O perito criminal, normalmente, juntamente com o perito legista, se houver, obviamente, numa perinecroscopia, um cadáver, né? Que é o caso. Junto com a autoridade policial. O camarada foi vítima de um homicídio, muito comum, infelizmente, em alguns estados, inclusive no Rio de Janeiro. Na Baixada Fluminense, vai para o local do fato, a delegacia de homicídios, comandada por um delegado de polícia, juntamente com toda a sua equipe de investigadores, inspetores de polícia, peritos papiloscopistas, peritos legistas, peritos criminais, para poder colher no momento, in loco, e assim que o fato ocorreu, todas as evidências, conjunto de sinais perceptíveis pelos sentidos, para que possa se elucidar o modus operandi daquele crime, daquele homicídio. Então vai ser feito ali uma perinecroscopia. Joga na tela. O exame de corpo de delito é imprescindível, diz o artigo 158 do Código de Processo Penal. E a função do exame de corpo de delito é perpetuar a materialidade do delito. O perito legista pode ser requisitado. Como disse, no Rio de Janeiro, inclusive, ocorre com a participação do perito legista. Exceção 158 do CPP. O que excepciona o artigo 158 do CPP? O artigo 77, parágrafo 1º da Lei 9.099, quando se tratar de um crime de menor potencial ofensivo. Aí sabemos que no crime de menor potencial ofensivo, o boletim de atendimento médico, o BAM, ele pode, volta para mim, substituir o exame de corpo de delito, que segundo o artigo 158 do CPP é indispensável. Tudo bem? Tranquilo? Vamos em frente. Então aqui, ó, um local de morte violenta. Local de morte violenta. Aqui você vê um cadáver, um acidente de carro, de veículo, e sabemos que, joga na tela, por favor, e sabemos que ao redor do cadáver, o perito criminal com o perito legista vão fazer a perinecroscopia. Perinecroscopia, ou seja, o exame em volta do cadáver. Ora, por sinal, é importante, então, sabermos o que é morte violenta. O que eu posso entender por morte violenta? Morte violenta não se confunde com morte natural. Morte natural e morte violenta são dois conceitos diferentes. Em prova de medicina legal, o que é morte violenta? Você vai lembrar do saque,
que é o saque? Suicídio, acidente ou crime. Então, senhores, volta aqui para mim, por favor. A morte violenta ocorre quando o que faz ceifar a vida é uma energia externa. Ora, para nos mantermos vivos, precisamos de uma série de energias química que vai ser transformada em energia física para movimentar nossos músculos. A gente vai ver isso um pouco mais à frente, quando estudar a rigidez cadavérica. Mas, de qualquer maneira, essa energia que nos mantém vivos, nós vimos isso lá na aula de asfixiologia forense, ela advém em grande parte da alimentação. Nós nos alimentamos, nessa alimentação nós temos a glicose C6H12O6, essa glicose é quebrada dentro da célula, se transformando em 2 moléculas de ácido pirúvico, gerando energia para a célula, 38 moléculas de ATP, 6 moléculas de água, 6 moléculas de gás carbônico, já vimos isso na aula de asfixiologia forense. Produzimos energia. Então, quando a morte se dá por uma energia interna, um mau funcionamento das funções fisiológicas, das atividades biológicas da célula, nós vamos dizer que essa morte é uma morte natural. Então, a morte natural é aquela morte que se dá por um mau funcionamento interno do organismo. A fisiologia é alterada, falta oxigênio numa modalidade de hipoxia. Essa hipóxia, que não foi em virtude de fatores externos, e sim em virtude de fatores internos, acaba gerando uma acidose celular e ocorre a morte. Ocorre, por exemplo, uma hipótese de infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, septicemia, choque hipovolêmico, ou seja, um mau funcionamento interno do organismo, alterando a sua homeostasia, fazendo com que a vida celular, a vida do tecido, a vida do órgão, a vida do sistema seja ceifada por uma energia interna. Eu vou chamar essa morte de morte natural. Um pouco mais à frente a gente vai ver que nos casos de morte natural, quem deve dar o atestado de óbito é o perito, é o médico assistente. E eu vou falar daqui a pouco quem é o médico assistente. Mas voltando para cá, não se confunde com morte natural, a chamada morte violenta. A morte violenta é aquela na qual ela é causada, a cessação da vida é causada por uma energia externa, por algo que está fora. E aí, o que está fora é essa energia externa, uma energia vulnerante físico-mecânica. Projetil de arma de fogo, já estudamos. Um tiro atingiu a região frontal do encéfalo, da caixa encefálica, da caixa craniana, 8 ossos, frontal, occipital, 2 parietais, 2 temporais, 2 ossos fechando o crânio por baixo, esfenoide e etimoide. Esse projetil de arma de fogo ele tem uma energia expansiva, uma energia cinética que entra na cavidade craniana e destrói os neurônios, gerando um traumatismo crânioencefálico, gerando uma lesão aos neurônios da região pré-óptica do hipotálamo, por exemplo, gerando uma lesão ao bulbo, local onde ficam os principais centros cardiorrespiratórios, gerando uma parada cardiorrespiratória de origem central. Senhores, eu estou falando aqui de uma morte violenta. Porque a morte violenta foi causada, no meu exemplo agora, por uma energia externa. Qual foi a energia externa? Do projetil de arma de fogo, que quando entrou no crânio, quebrou, fraturou o osso frontal, e essa energia mecânica, cinética, foi espalhada pelos tecidos encefálicos, gerando lesão a determinadas células, que gerou parada cardiorrespiratória, que gerou a morte violenta. A morte violenta aqui, então, vai ocorrer sempre que a energia for externa. Energia externa, suicídio, acidente ou crime. É o saque que está aqui na sua tela. É o saque. Então, morte violenta não se confunde com morte natural. Só que ele vai colocar assim na prova, questão pegadinha. Um cadáver foi encontrado em uma determinada localidade, numa residência. Não se sabe se ele foi envenenado, e aí se ele foi envenenado, a hipótese de homicídio, ou se ele se suicidou, se ele tomou veneno, querendo a própria morte e conseguiu. Então, como não se sabe se foi suicídio ou se foi homicídio por envenenamento, essa morte é uma morte suspeita. Cuidado,
porque o candidato incauto, desatento, aquele que não estudou medicina legal de forma mais profunda, ele vai marcar que isso está certo. Porque para o leigo isso faz sentido. Então a morte que eu não sei se é em virtude de um suicídio, ele se envenenou, ou se é um homicídio, ele foi envenenado, essa morte não é suspeita. Por que essa morte não é suspeita, tecnicamente, para a medicina legal? Porque essa morte é violenta. Então joga na tela, por favor. Olha o que é morte violenta: suicídio, acidente ou crime. Então, se a minha dúvida é se foi suicídio por envenenamento ou se foi crime de homicídio por envenenamento, pouco importa o que foi, porque essas três situações aqui são situações de morte violenta. Morte violenta. Então volta para mim. Então pouco importa se foi suicídio ou se foi homicídio, crime de homicídio, a morte foi violenta. Essa morte não é suspeita. Óbvio que o delegado vai ter que instaurar um inquérito policial para, ao final do inquérito, chegar a uma conclusão se foi um envenenamento suicídio ou se foi um envenenamento criminoso. Mas isso é processo penal. Em medicina legal, essa morte foi violenta. Porque pouco importa se foi suicídio ou se foi crime de envenenamento, crime de homicídio por envenenamento, houve aqui um fator externo. Se houve um fator externo, a morte é violenta. Qual é a consequência jurídica de a morte ser violenta? Ora, na tela, no caso de morte violenta, o corpo deve ser enviado para o IML obrigatoriamente e o laudo ou auto de exame cadavérico deve ser necessariamente realizado. E o atestado de óbito, deve ser dado por quem? Pelo perito legista. Pelo perito legista. Então, senhores, volta para mim. Se a morte foi violenta, isso obrigatoriamente gera necessidade de um exame, da geração de um documento médico legal. Que documento médico legal é esse? O auto ou laudo de exame cadavérico. O laudo ou laudo de exame cadavérico, nessa situação, obrigatoriamente tem que ser feito pelo perito legista, que vai gerar o atestado de óbito, que vai gerar a certidão de óbito no cartório. Ok? Isso se for morte violenta. Agora, e se for morte natural? Morte natural é aquela, como disse, oriunda de uma energia interna. Se for morte natural, quem vai dar o atestado de óbito da sua tela é o médico assistente. É o médico assistente. André, o médico assistente, volta para mim, é o médico que assistiu à morte? Assistiu no sentido de visualizar a morte? Não, senhores. Médico assistente é aquele médico que dava assistência àquele paciente que morreu por uma hipótese de morte natural. Vamos imaginar que ele fosse um cardiopata. Ele tinha doenças cardíacas, era um cardiopata. Patia é doença, cardíaca, doenças cardíacas. Ele sofria de uma hipertensão arterial. Ele teve um infarto agudo do miocárdio, por exemplo, em virtude de um ateroma, uma placa de gordura que parou ali numa veia coronariana que nutre o coração de energia, de alimentos, de substâncias para que ele possa fazer o seu trabalho de contração. Então vamos imaginar que ele morreu por uma cardiopatia. Ora, quem deve dar o atestado de óbito nesse caso é o médico assistente dele. O médico que assistia aquele paciente, que cuidava. Aqui assistir não é no sentido de ver, aqui assistir é no sentido de cuidar. É o médico que cuidava dele. Mas, André, vivemos num país de miseráveis. Muitas pessoas não têm médico assistente. Então, se for uma situação em que ele não tenha médico assistente, quem deve dar o atestado de óbito nessa hipótese, joga na tela, é o chamado SVO. O que é o SVO? É o Serviço de Verificação de Óbito. Então, se ele não tem médico assistente, quem deve dar o atestado de óbito e a morte foi natural, aí não vai ser levado para o IML, não vai ser feito laudo ou auto de exame de corpo, ou laudo auto cadavérico, não vai ser gerado esse documento médico legal, e quem vai dar o atestado de óbito é o médico assistente. Se não houver
o serviço de verificação de óbito, que é de atribuição das prefeituras, mas que muitas vezes, em muitas prefeituras, não existe. Isso acaba terminando na Polícia Civil. A Polícia Civil, inclusive, do Rio de Janeiro, tem uma resolução proibindo que os delegados determinem, da chefia de Polícia Civil, determinem que seja feito laudo alto de exame cadavérico em hipótese de morte natural, porque o IML, em virtude da falência dos recursos públicos, que é comum em todo o Brasil, não tem condições, muitas vezes, para suprir as necessidades das hipóteses de morte violenta, quanto mais das hipóteses de morte natural. Tranquilo? Mas isso é uma celeuma no dia a dia da atividade policial dos delegados de polícia. Mas é importante que você saiba aqui que morte natural é aquela oriunda de uma energia interna. Quem tem que dar o atestado de óbito? Médico assistente. Se não houver serviço de verificação de óbito. Isso está na resolução do Conselho Federal de Medicina, que eu vou explicar e vou demonstrar um pouco mais à frente. Artigo 3º dessa resolução que eu vou trazer para slide mais à frente, quando chegar lá eu mostro. Tranquilo? Então, senhores, aí, para finalizar essa parte, então o que seria morte suspeita? A morte suspeita, senhores, é aquela que eu não sei se ela é uma morte violenta ou se ela é uma morte natural. Em outras palavras, eu não sei se a morte adveio de um mau funcionamento do organismo, de uma energia interna, e aí ela seria natural, ou se ela adveio de uma energia externa, se ele foi envenenado. Então imagina o seguinte, a família chegou no local, isso é muito comum, já peguei algumas vezes casos assim, né? A família ligar para a polícia militar ligar para o corpo de bombeiros para fazer a remoção do cadáver para verificação de óbito e leva para o ML ou não leva para o ML? Ora, a pessoa dormiu e aí o parente, quando chegou, foi tentar fazer um contato, acordar a pessoa, não respondia, viu o corpo, já estava em rigidez cadavérica, com a pele estava fria, resfriamento cadavérico, a gente vai ver esses sinais de morte daqui a pouco. E, obviamente, ali já era um cadáver, houve a morte. Muito bem, só que a pessoa, não se sabe o que aconteceu, não há sinal de arrombamento, o corpo externamente não apresenta sinais de violência. Então, será que essa morte foi uma morte natural? Será que a pessoa teve uma síncope, passou mal? Será que ela infartou, um infarto fulminante enquanto dormia? Foi levantar para beber um copo com água e infartou e caiu na cama? Ou então estava na cama mesmo deitada e infartou, dormindo de forma fulminante? E aí essa morte seria natural? Ou será que a pessoa estava em depressão e tomou um medicamento, tomou uma grande quantidade de medicamentos querendo dar cabo à vida e se matou e foi uma hipótese de suicídio? E aí a morte seria então uma morte violenta. Então, na verdade, nesse cenário, eu não sei se a morte foi natural ou se ela foi violenta. Se eu não sei se ela é violenta ou natural, a morte é suspeita. Então, a morte suspeita em medicina legal não é aquela que eu não sei se é suicídio ou se é homicídio. Essa morte é violenta. A morte chamada de suspeita em medicina legal é a que eu não sei se é violenta, suicídio, acidente ou crime, ou se ela é natural. Certa feita eu estava num plantão, peguei um caso desse. E perguntava à família. Era uma paciente obesa, que tinha obesidade mórbida, fazia tratamentos cardíacos, era uma cardiopata, tinha hipertensão arterial, tinha insuficiência cardíaca e foi encontrada morta depois de ter deitado para dormir no dia seguinte, foi encontrada morta naquela localidade. Eu perguntava à família, vem cá, senhora, a mãe da senhora, né? A sua filha fazia algum tratamento psiquiátrico? A sua filha apresentava quadro depressivo? Por que eu fiz essas perguntas? Para descartar uma possível hipótese de suicídio. Ela tomava remédios controlados para doenças psiquiátricas? Não. Ela só tomava remédios cardíacos. Remédios para combater doenças cardíacas. Obesidade mórbida, quase 180 quilos. Então aquele quadro todo apontava para uma morte natural. Uma morte oriunda de energia interna. Então quem tem de dar o atestado de óbito não é o médico legista, porque não foi uma morte violenta. Não havia sinais de violência, não havia marcas exteriores de lesão no cadáver, não descartada foi a hipótese de suicídio, descartada a hipótese de acidente, então a morte não é violenta. Se não é uma violenta, morte natural. Morte natural, o delegado não tem que requisitar laudo alto de exame cadavérico, porque laudo alto de exame cadavérico
é um documento médico legal requisitado pelo delegado de polícia ou perito legista quando a morte for, suspeita. Se eu não souber, na dúvida, eu requisito o laudo de exame cadavérico, ou se a morte é violenta. Acidente de carro, por exemplo, suicídio, crime de qualquer natureza, feminicídio, latrocínio, homicídio, seja qual for o crime. Tudo bem? Tranquilo? Bom, um outro detalhe, antes de avançar, que vale a pena destacar aqui, porque já foi questão de prova recente em alguns concursos sobre isso, cuidado porque eles vêm perguntando assim, vai dizer que o camarada sofreu um acidente de moto, esse acidente de moto gerou uma fratura no osso fêmur, maior osso do corpo humano, que é o osso da coxa, ele foi internado para ser submetido a uma cirurgia para recompor aquela fratura, para fixar aquela fratura, e foi feita a cirurgia, ele foi para a UTI, teve uma complicação em virtude da cirurgia. Na UTI, ele teve uma embolia gasosa, uma embolia, um pedaço de tecido adiposo do fêmur, caiu na corrente sanguínea, parou numa veia encefálica e gerou uma artéria encefálica e gerou uma parada cardiorrespiratória de origem central em virtude de uma embolia gordurosa, em virtude de uma embolia gasosa. Ora, aí vai perguntar, nesse caso, a morte é natural ou violenta? Aí o candidato pensa assim, ele foi operado, em virtude de um insucesso naquela operação, houve uma complicação médica que gerou uma embolia gordurosa, que gerou uma obstrução numa artéria encefálica e houve uma parada cardiorrespiratória de origem central. Então foi uma energia interna. Se foi uma energia interna, quem tem que dar o laudo de exame de corpo de delito é o médico assistente, o médico que assistiu o paciente naquele hospital. Gabarito errado. Porque o candidato esquece do início da questão. O início da questão adveio de um acidente de moto. Se houve um acidente de moto, ele só estava no hospital por conta do acidente de moto. Então houve uma complicação de uma fratura advinda do acidente de moto. Essa morte é violenta. Sendo morte violenta, exame de corpo de delito, laudo auto de exame cadavérico. Laudo auto de exame cadavérico, quem tem que dar o atestado de óbito é o médico legista, não o médico assistente. Cuidado com isso, porque isso já vi essa questão em prova de delegado umas 2 ou 3 vezes. Vou ver se nas próximas aulas eu coloco no material, não coloquei ainda, no material essa questão. E aí quando colocar eu volto a falar nela e mostro a questão nas próximas aulas. Tudo bem? Então cuidado porque isso vem sendo uma tônica. É uma questão pegadinha para que o desatento seja levado e induzido a erro. Tudo bem? Tranquilo? Morte natural, morte violenta, morte suspeita. Um pouco mais à frente eu vou falar da chamada morte súbita. E vou diferenciar a morte súbita da morte agônica e não agônica. Tudo bem? Bom, por enquanto vamos ficar com essas 3 modalidades de morte. Violenta, natural e suspeita. Faltam ainda falar de mais 2. Vamos em frente, senhores. E aí nós vamos começar a examinar os chamados sinais consecutivos de morte. Os chamados sinais tardios. Lembrando que esses sinais consecutivos ou tardios de morte são sinais de certeza de morte, não são sinais de probabilidade. Os sinais de probabilidade vimos nos blocos passados, né? Sinal de probabilidade, perda do tônus muscular, face hipocrática, ausência de movimentos respiratórios, ausência de circulação, ausência de resposta a estímulos. Sinais imediatos de morte, sinais de probabilidade. Até surgirem os sinais tardios, período de incerteza de Turdes. Falamos já o que é. E aí, os sinais, então, chamados de consecutivos, sinais imediatos, abióticos, negativos, só surgem posteriormente. Vamos começar, então, inicialmente com a chamada evaporação tegumentar. Ora, nós somos feitos, senhores, em grande parte por água. E muitas vezes, com a morte, essa água vai evaporar. A evaporação de líquidos corporais vai gerar fenômenos cadavéricos, e alguns deles
de natureza oculares. Então joga na tela, por favor. Sinais de morte, evaporação dos tegumentos, dos líquidos corporais, produzindo fenômenos oculares, Então, com a morte, haverá evaporação tegumentar. O vento, se o cadáver estiver num local aberto, por exemplo, aumenta a velocidade dessa evaporação. E aí vão surgir os chamados sinais oculares de morte. Primeiro sinal, mancha negra ocular de Larcher-Summers e a tela albuminoide ou viscosa de Steno-Lewis. Então vamos começar com a mancha negra ocular de Larcher-Summers. Ela vai decorrer da desidratação ocular. Senhores, desidratação, esse sufixo aqui, ó, desidratar, esse sufixo desidratar, esse sufixo de significa o quê? Desaguar, desabar, desidratar, descabelar. Então, quando eu descabelo, eu retiro os cabelos, a arrumação dos cabelos. Quando eu desabo, eu perco, obviamente, vai desabar, vai cair uma estrutura. Então, esse sufixo desabar, desidratar, desaguar, retirar água. Hidratar. Então, esse sufixo de significa retirar alguma coisa. Desalinhar, retirar o alinhamento. Então, desidratar significa retirar água. Ora, a evaporação tegumentar, ela retira água. Água onde? Do globo ocular. Uma desidratação ocular. Decorre, então, essa mancha negra esclerótica de Larcher-Summers, ela decorre de uma desidratação ocular, ela vai aparecer em torno de 3 a 5 horas após a morte. E varia, por óbvio, com as condições ambientais. Nós vimos que o vento acelera a desidratação. Isso pode aparecer um pouco antes. Se é um ambiente fechado, pode aparecer um pouco depois, porque não tem circulação de ar em grande velocidade. Não venta em tanta velocidade, com tanta velocidade. E aí, senhores, aqui está na sua tela a mancha negra esclerótica de Larcher-Summers. Senhores, a parte branca do olho, pode voltar para mim, chama-se esclerótica. Parte branca do olho é esclerótica. Existe uma membrana que recobre a parte branca do olho, que é a conjuntiva. A parte colorida do olho é a íris. E o globo ocular tem um orifício, que é esse orifício aqui, ó, por onde entra a luz, que é a pupila. Então, a mancha negra esclerótica de Larcher-Summers ocorre dessa desidratação ocular. Essa parte branca do olho, ela vai perdendo a sua tonalidade branca e você vai percebendo um tecido que está abaixo da parte branca do olho. Esse tecido que está abaixo da parte branca do olho chama-se coroide. E eu começo a enxergar esse tecido anegrado que fica abaixo da esclerótica, que é a parte branca do olho. Então aqui no canto do olho começa a surgir uma mancha negra esclerótica de Larcher-Summers. Se dá em virtude da evaporação tegumentar, de uma desidratação ocular, aparentando esse tecido que eu não consigo ver, porque a esclerótica, que é a parte branca, ela deixa essa parte anegrada invisível. Mas se você for ver uma autópsia e o médico legista retirar o globo ocular, você vai ver que embaixo daquela parte branca do olho existe um tecido anegrado, chamado de coroide. E é justamente esse tecido anegrado, de nome coroide, que faz surgir a mancha negra esclerótica de Larcher-Summers de 3 a 5 horas após a morte. Tudo bem? Ora, e aí um segundo fenômeno na tela, que é a tela viscosa de Steno-Lewis. Proteínas e resíduos celulares, proteínas e resíduos que se depositam na superfície ocular. Por que proteínas e resíduos oculares não se depositam na superfície ocular? Porque como você está vivo, o seu olho, o seu globo ocular está sendo lubrificado. E o fato de você piscar, esse reflexo de piscar, vai limpando essa área. Com a morte, isso deixa de ocorrer. Então, proteínas e restos celulares se depositam ali, formando a chamada tela viscosa de Steno-Lewis, tornando a córnea
menos transparente, ou seja, mais opaca. Então, senhores, dois fenômenos, tela viscosa albuminoide de Steno-Lewis e a hipótese da mancha negra esclerótica de Larcher-Sammer. Lembre que esses fenômenos são fenômenos físicos, em virtude da física. Evaporação, fenômeno físico, evaporação tegumentar, explicado pela física e não pela química. Dos 4 sinais tardios de morte que nós vamos examinar, somente um deles é químico, que é a rigidez cadavérica, que eu vou deixar inclusive por último, que é o mais complexo deles. Os 3, livores hipostáticos, evaporação tegumentar e resfriamento cadavérico, são fenômenos de origem física. Tudo bem? Chegando ao final desse bloco, no próximo bloco continuaremos a análise dos fenômenos tardios de morte. Aguarde, senhores. Um abraço, fiquem com Deus.